gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo devocional. Desejo a vocês um dia abençoado por Deus e vamos para a segunda parte, né, do livro de Mateus, 23 de Mateus. Meu nome é Ellen e convido vocês a participar de mais um devocional. Vamos lá? Então tá, anteriormente estávamos falando sobre os ais, né? As advertências que o Senhor Jesus fala, né? Ele fala, ai de vós, escribas e fariseus, e falando, né? Entregando as práticas erradas, né? Que eles colocavam na lei de Deus, né? Ao qual estava fazendo com que o povo se desviasse dos caminhos, né? Dos fundamentos ao qual Deus tinha revelado para Moisés. Então vamos lá, e aí o Senhor Jesus vem para alinhar as pessoas e tirar aquelas regras pesadas, aqueles fardos pesados, né? Que os religiosos, né? Os saduceus, os fariseus, os escribas, né? Colocavam, né? Sobre aquele povo, né? O povo estava em decadência espiritual, né? Tava complicada a situação, né? Tava difícil. E a gente trazendo para os dias de hoje, ainda acontecem. Se a gente reparar bem, acontece no meio das igrejas, né? Muitas igrejas aí colocando fazendo práticas religiosas ao qual não leva a lugar nenhum. Com algumas práticas que não condiz com aquilo que o Senhor Jesus prega, né? Com aquilo que o Senhor Jesus anunciou nas escrituras, né? Então, assim, por isso que é importante nós estarmos enquadrados na leitura diária, né? Na leitura da Bíblia, porque realmente aqui, através da Bíblia, que a gente vai entender realmente como que é servir a Deus, como que a gente deve fazer para estar alinhado à vontade de Deus, né? Então, é muito importante. A gente não pode ficar só como se fala, apoiado nos outros. Nós temos que buscar conhecimento na palavra de Deus, né? E antes de ler a palavra de Deus, antes de fazer um devocional, vai orar, vai pedir o Espírito Santo para abrir o seu entendimento, né? Busca conhecimento. Gente, na internet tem tantas explicações sobre os capítulos, tantas interpretações assim que baseadas na Bíblia, assim, que tem fundamento. É só você buscar, você tirar um tempinho para você, em vez de você estar vendo vídeos aí que não vai agregar nada espiritual na sua vida, vai estudar a palavra. Usa a internet como apoio, sim. Busca, tem muitos teólogos aí espetaculares anunciando, falando, interpretando a palavra de Deus, que vai trazer tanta riqueza espiritual para vocês, vai destravar a mente de vocês, vai tirar vocês assim daquela escravidão de coisas assim, de doutrinas erradas, de práticas erradas que está tendo dentro das igrejas ultimamente. Não estou falando para a gente deixar de servir a Deus, de congregar, de ir para a igreja, mas eu estou falando de servir a Deus com verdade, com propriedade, livre de ensinamentos errados, né? Então, se enquadre na palavra, busque na palavra, vai para uma igreja que tem um ensinamento certo, que possam alinhar vocês na palavra, que vocês possam se chegar mais perto de Deus. A igreja é para ser isso, porém, nem sempre ela está cumprindo com o seu papel, não é verdade? Então, busca na palavra, né? Busca de Deus, mas não deixa de congregar, não deixa de ir para a igreja, não deixa de servir a Deus, não deixa de fazer parte de uma comunidade cristã, certo? Porque vai te fortalecer. É no meio dessas comunidades cristãs que vai ter pessoas verdadeiras lá para estar te ensinando também, tá? Mas não fique apoiado em pessoas, apoie-se no Senhor Jesus. Use as pessoas como pontes para se chegar mais próximo de Deus, para aprender o caminho, entendeu? É através de pessoas também que o Senhor vai usar na sua vida para te mostrar o caminho que Ele quer que você sirva Ele, né? Então vamos lá, sem mais delongas, né? Tô ficando chique, né? Minhas palavras, minhas conversas, então vamos lá.
sem mais delongas, vamos lá a partir do versículo 23 do capítulo 23 do livro de Mateus. Vamos lá, continuar lendo. Mais um ai aqui. A gente já falou de quantos ai? Falamos sobre 1, 2, 3, 4. 4 ais que o Senhor Jesus fala. E agora vamos para mais um ai aqui que ele vai falar. Vamos lá. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos que coiais o mosquito e engolir camelo. Ah, tá. Aqui já tá no versículo 24. É verdade. Vamos lá. Aqui o Senhor fala das práticas. De novo. Do dízimo do cominho, do hortelã e do endro. Eles davam esses dízimos, porém eles não praticavam o fundamento, que era justiça, misericórdia e fé. Vocês não reparam, não? Tem hora que me dá uns esquecimentos, minha mente um pouco falha, mas logo eu consigo voltar para me poder alinhar na palavra. Mas vamos lá. Eles falam que eles se preocupavam com coisas pequenas, com dízimo de hortelã, dízimo de cominho, dízimo do endro, mas negligenciavam os fundamentos principais da lei, que ia além do dízimo, que era a justiça, né? Justiça, fazer o bem, praticar o que é bom, o que é agradável a Deus, né? Porque o nosso Deus é justo. A misericórdia, que é a piedade, o perdão, né? O sentimento de se colocar no lugar da pessoa, a misericórdia, é fazer algo de bom, mesmo que a pessoa não mereça. Isso também é misericórdia, faz parte da misericórdia. E fé, que é crer na palavra de Deus, nos fundamentos de Deus, acreditar naquilo que foi anunciado. Então, se apegavam a coisas de religiosidade, às vezes pode-se dizer até insignificante, mas esqueciam do que era mais importante, que eram os fundamentos, que é aquilo que eu falei, que era da justiça, misericórdia e fé. E fala de coar o mosquito e engolir um camelo. Ou seja, eles se preocupavam com mínimas coisas, mas deixavam coisas inaceitáveis passar. Sabe, assim, deixavam, por exemplo, às vezes eles se preocupavam em fazer alguma prática religiosa que era insignificante para Deus e deixavam algo que era mais importante ser feito, que era uma coisa que seria mais grandiosa, que seria uma coisa que iria agradar mais o coração de Deus, eles deixavam passar batido, né? Vamos supor, que exemplo eu poderia dar? Vamos pegar assim, às vezes tem uma pessoa passando uma necessidade, vamos trazer para os dias de hoje, né? Tem alguém passando uma necessidade, né? E aí você pega e deixa de ajudar aquela necessidade, ao qual você pode ajudar para poder fazer algo, por exemplo, um evento, às vezes tem um evento na igreja, você tem que dar aquele dinheiro naquele evento para concluir aquela festa, sendo que tem uma necessidade ali perto de você e você não cumpre com aquilo. É mais ou menos sobre isso, né? Deixar passar, deixar um
um grande feito ser feito para agradar a Deus, os ensinamentos de Deus, para fazer coisas coisas que é irrisório, coisa que é insignificante para Deus. É sobre isso. E aí o Senhor chama eles de cegos, né? Guias cegos. Eles não veem o que é verdade, o que a palavra de Deus, o verdadeiro fundamento da palavra de Deus, eles não enxergavam. Versículo 25. Ai de vós, agora mais um ai, né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e dos pratos, mas estes, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança. Fariseus cegos, limpa primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo. O que é que o Senhor está falando aqui? Está dizendo, eles se preocupavam com a sujeira a impureza que estava por fora e esqueciam do que está dentro, do que realmente Deus enxerga. Eles achavam que era por fora que Deus enxergava. Eles esqueciam do que estava por dentro. Limpa o exterior dos copos, porque assim, naquela época tinha o costume deles limpar, por exemplo, aqui, ó. Se eu fosse pegar isso aqui, ó, vamos supor que isso aqui é alguma coisa que eu vou comer, ou que eu vou beber, né? Suponhamos que isso aqui seja um copo. Se eles fossem fazer uso disso aqui, se eles fossem tocar nisso aqui, eles iam fazer o quê? Eles iam limpar por fora, em vez de limpar por dentro. Eles confiavam o que estava dentro limpo, né? E achavam que o que estava por fora que seria impureza, porque alguém que tivesse em pecado poderia ter tocado nisso aqui, ó. E se eles tocassem nisso, eles se tornariam impuros também. E eles se preocupavam com isso. E aí, sendo que o Senhor fala que o que importa, que aquilo ali não é transmitido. O pecado ele não é transmitido no pegar, né? O pecado ele é transmitido que entra para dentro. E eles esquecem de limpar o que está dentro, né? E se preocupam com o que está de fora. Então, assim, são dois fundamentos muito... Para mim, é muito claro ver isso. Às vezes, talvez eu não consiga passar para vocês. Mas o que eu entendo é que não importa o que está fora, mas sim o que tem dentro, no seu interior. É isso que importa para Deus. Aquilo, a sua intenção, né? O seu verdadeiro caráter. É isso. Não o que está por fora, mas sim o que está por dentro. É o seu coração, é o seu sentimento, né? Vamos lá, então. Versículo... Aí ele fala aqui no versículo 26, né? Fariseus cegos, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Se está limpo por dentro, por fora também será purificado, será limpo. 27. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque os sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mais uma vez o Senhor fala o que está por dentro da pessoa. O sepulcro caiado era naquela época o sepulcro que eles... a gente fala túmulo, né? Por fora eles limpavam, era branquinho, era bonito, né? Mas por dentro tinha ossos, tinha putrefação, né? Eram coisas, matéria de decomposição, né? De corpos, né? Podridão. Então, era isso que o Senhor está querendo dizer. Por dentro, eles só eram cheios de hipocrisia, iniquidade, tudo aquilo que Deus não gosta, que Deus abomina, né? Iniquidade. Então, assim, ele dando já a referência da situação daquelas pessoas. Tenhamos cuidado nessa parte de achar que somos santos demais, de achar que somos melhores porque servimos a Deus, sendo que o
nosso propósito é servir e não querer que sirvam a nós, né? A altivez do orgulho, não deixar que suba a cabeça, achando que você é santo demais. Se você acha que é santo, santifique-se mais. Para quê? Para que agrade a Deus, não que agrade aqui na terra. Porque aqui por fora, isso aqui para Deus não é nada. O que é valoroso para Deus é o que está dentro de nós, é o nosso coração, é aquilo que nós fazemos com a intenção que está no nosso coração, a sinceridade do nosso coração. Mesmo que às vezes façamos errado, algo tentando fazer certo, o Senhor vai entender a real motivação daquilo, né? Que às vezes a gente vai na intenção boa e acaba fazendo errado, acaba não dando certo, mas Deus sabe a vontade, o desejo do nosso coração, que aquilo ali tinha sinceridade, que tinha valor, tinha bondade, né? Então, que seja esse sentimento, né? Que sejamos limpos por dentro, para que o nosso exterior reflita o que está dentro de nós. Versículo 29. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizei: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices do sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, de a medida dos vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matarás e crucificareis, e outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue do justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre os santuário e altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Ou seja, aqui o Senhor Jesus está falando sobre essa falsa bondade deles, né? Porque eles usavam de muita falsa bondade para lidar com as pessoas e também manipular o povo, né? Para serem beneficiados, né? Com favores, com dinheiro também naquela época, como acontece hoje em dia, né? Nas igrejas, a gente percebe isso. E aí o Senhor fala que são hipócritas, que são mentirosos, né? Que são falsos, né? E que eles serão julgados. Aquela geração, aquele povo, seria julgado desde do justo Abel, né? Que foi, o irmão dele matou ele porque tinha inveja. Então, vamos lá? Então, aí o Senhor fala que por essa falsa bondade desses religiosos, que eles falavam também, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, não teríamos matado os profetas, né? Não teria o sangue do justo, não teria derramado. E aí o Senhor Jesus fala para eles que eles fariam a mesma coisa, porque eles não estavam enquadrados naquele fundamento de Deus, né? Então porque o Senhor Jesus veio e eles não acreditaram no Senhor Jesus, né? Eles preferiam crucificar, né, o Messias, né, o Filho de Deus enviado para que viesse trazer as boas novas. E o Senhor Jesus já estava falando para eles o que eles iriam fazer, né? Aí o Senhor Jesus fala para eles, né, que uns eles vão matar, outros eles vão crucificar, outros eles vão açoitar nas sinagogas e perseguirão também nas cidades.
E assim o Senhor vai falando, né? E o sangue desses justos serão derramado. E eles vão prestar conta não só desses justos, ao qual eles vão perseguir, que eles vão matar, mas também eles farão parte do julgamento, irão prestar conta até da época de Abel. Porque eles fariam parte daquilo, porque eles estavam fazendo as mesmas coisas que os antepassados deles fizeram, né? Então até eles falam até Zacarias, né? Eles teriam que prestar conta de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias. Zacarias foi um profeta, né? Filho de Baraquias, quem matastes entre os santuários e altar. Santuário, entre o santuário e o altar. E aí o Senhor fala: em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. O Senhor estava falando deles, no caso. Então vamos para o último título, que é a partir do versículo 37, Lamento sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não os quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venha a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Ou seja, que o Senhor Jesus fala. Quantas vezes o Senhor Jesus falou que quantas vezes Deus quis fazer com o povo, né? Com o povo, com a Jerusalém, né? Com o povo, como a galinha faz com o pintinho, né? Abraça ele debaixo de suas asas, para protegê-lo. Porém, eles fizeram o quê? A forma que o Senhor Deus quis fazer essa proteção foi enviando os seus profetas, né? Os seus mensageiros, né? Porque profeta quer dizer mensageiro de Deus. Enviando os profetas, e eles fizeram o quê? Aqui fala, né? Que matam os profetas e apedrejam os enviados, ou seja, os enviados de Deus, né? E assim o Senhor fala que Deus, eis que a vossa casa ficará deserta. Por quê? Porque Deus vai permitir que isso aconteça, né? E declaro, pois, que desde agora não me vereis mais. Ou seja, o Senhor Jesus fala que eles não veriam mais ele, né? Até que venhais dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Falando do Senhor Jesus, né? Então, assim, aqui o Senhor Jesus finaliza essa parte com eles, um sermão, né? Que acaba sendo um sermão tentando alertar, porém, eles inflados com o ego deles, né? Os religiosos inflados com o ego deles, com o achismo deles, né? Como se diz, os preceitos dele, achando que eles eram os homens de Deus, né? Não acreditaram que Deus enviou seu filho para vir, né? Ensinar realmente como que é servir a Deus. Eles não aceitaram os ensinamentos, porque eles acreditavam que eles eram certos, né? E perseguiram o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus já sabia que tudo isso ia acontecer. Mas o Senhor Jesus sabia também que tinha muitos ali que iriam se integrar aos ensinamentos, iriam aceitar, né, o evangelho, né, e iriam morrer também pelo evangelho, assim como ele morreu por nós, né, e deixou aí os seus apóstolos, né, para anunciar as boas novas, né, o evangelho dos céus, né, do reino, o evangelho do reino sobre a terra. Então, aqui fica mais uma parte das palavras, né? Do diálogo do Senhor Jesus com aquele povo, trazendo à tona a verdade sobre Deus, né? Sobre o sentimento de Deus para com o povo.
né? E o Senhor Deus, apesar de ter escolhido aquele povo, o Senhor Deus não deixou de ser justo, né? Com cada um deles, que dirá com nós, né? Ele mandou o seu filho para que viesse ensinar o povo, para que o povo aceitasse o evangelho, mas nem todos aceitaram, né? Os principais, né, sacerdotes não quiseram, né, aceitar aqueles ensinamentos, não quiseram acreditar que Cristo é o Filho de Deus enviado, e a gente sabe como que isso aqui vai acabar, né? Mas o Senhor Jesus veio para nos dar vida, para nos dar perdão, para nos trazer salvação, né? E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Quanto mais eu leio a palavra, mais eu fico encantada, maravilhada, né? Com a palavra de Deus, né? Com a história do Senhor Jesus, e mais eu sinto o desejo de estar servindo a Ele, de estar nos caminhos dele. Eu espero que vocês também possam sentir isso quando lê a palavra de Deus, que o Espírito Santo venha ministrar esse amor, essa esperança, esse desejo de estar, né, alinhado à palavra e ao caminho do Senhor Jesus. Então aqui eu finalizo o capítulo 23, né, com esse vídeo, parte 2, e fica aí a mensagem para vocês, e vamos para um próximo vídeo, né, que é o capítulo 24. E que Deus abençoe vocês e que me dê força para mim estar aqui gravando os vídeos para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe. Não esqueça de orar após o vídeo e agradecer a Deus por mais um dia, por mais esse momento de devocional, tá? Deus abençoe vocês, fiquem na santa paz de Deus. E até o próximo vídeo.